Uma das melhores séries de animação de Star Wars está de volta. Star Wars Visions Volume 3 acaba de estrear no Disney Plus e traz 9 episódios exclusivos no melhor estilo anime japonês. A proposta da série é simples e brilhante: convidar estúdios japoneses para interpretarem à sua maneira o universo de Star Wars. Ao todo são 9 capítulos no formato de antologia, cada um contando uma história independente fora do escopo do cânone atual. Então você não precisa ter visto os filmes ou a série de Star Wars para entender isso aqui. Dito isso, é interessante que você tenha assistido a primeira temporada de Visions, já que nessa temporada a gente vai acompanhar a continuação de arcos que nasceram lá atrás. O Ronin, a noiva e a nona Jedi retornam com novas aventuras. Sendo assim, vem comigo porque nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa da temporada, e se quiser ficar por dentro das próximas análises de filmes e séries de Star Wars, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, logo de cara eu já quero deixar isso bem claro. Vale a pena assistir Star Wars Visions? A resposta é um sonoro sim. Tanto a primeira quanto a segunda e agora a terceira temporada. Você pode até não gostar de anime, mas se você ama Star Wars, eu tenho certeza que você vai curtir. Então vamos falar aqui dos episódios. Ao todo foram 9 e eu vou quebrar essa análise em sessões de 3 episódios. Vamos começar então com os 3 primeiros episódios, que pra mim foram o ponto alto dessa temporada. E fica aqui o disclaimer, galera, infelizmente eu não vou poder fazer um vídeo tão longo ou com muita edição, porque eu tô um pouco gripado, então esse vídeo vai ser um pouquinho mais direto ao ponto. Mas se vocês baterem a meta de 5.000 curtidas, eu prometo fazer uma live de 3 horas aqui, falando de cada episódio, aí sim a gente pode extrapolar o tempo. O primeiro episódio é o meu favorito da temporada e é chamado de A Revanche. Ele continua a história do Ronin, que também abriu a primeira temporada, e esse é um personagem que vem ganhando muito espaço dentro de Star Wars. Ele já teve quadrinhos expandindo a sua história e até mesmo um livro que é incrível, que traz muita coisa legal sobre esse mundo que foi criado. E o mais legal é justamente isso, né? Esse world building, essa criação de mundo em volta do universo do Ronin. Nesse universo, os Jedi não são submissos à Ordem Jedi, mas sim aos seus mestres, ou seja, é meio que como lá no Japão feudal, onde os senhores feudais tinham os seus samurais. Cada família, cada clã dentro desse mundo tem os seus próprios Jedi, e também existem os Sith que querem quebrar toda essa ordem. Já o Ronin, assim como na mitologia dos samurais, é um guerreiro que ficou sem mestre, e aqui a gente vê que ele é um Sith, caçador de Sith. E a história de origem dele é muito contada no livro, eu fortemente recomendo e vou deixar o link aqui na descrição para você pedir. A história desse episódio começa com ele caçando uma Sith Twi'lek, que depois acaba se unindo a ele para combater um Jedi Cyborg, um personagem muito interessante que faz parte do passado do Ronin. Esse Jedi acabou perdendo um duelo para ele e ficou completamente desfigurado, mais máquina do que homem. Corrompido pelo rancor, ele buscava a vingança. E tem uma cena fantástica em que ele já não tá conseguindo mais distinguir as cores dos sabres de luz e ele precisa escolher entre o sabre azul, que era o dele, e o sabre vermelho, que é o do Ronin. E ele acaba escolhendo o vermelho, simbolizando essa corrupção da alma dele. Esse episódio pra mim é o mais completo da temporada. Tem até os Ewoks sendo fofinhos e assustadores ao mesmo tempo, tem desenvolvimento de personagem, construção de mundo, regras próprias e uma estética incrível, misturando o que a gente já conhece de Star Wars com essa atmosfera do Japão feudal e dos samurais. A animação tá fantástica mais uma vez e o Ronin vai se tornando aos poucos um dos personagens mais interessantes das animações de Star Wars. Dentro de Visions eu já considero ele o personagem mais completo e envolvente e tô torcendo muito para que nas próximas temporadas ou nos próximos anos a gente continue vendo mais desse personagem, seja nas HQs, nos livros ou até em outros episódios de Visions. Já no segundo episódio a gente acompanha as aventuras da princesa Kurane e seu droide astromecânico Tortu e o pequeno Woopas. O nome do segundo episódio é A Canção dos Quatro Ventos. E aqui eu já preciso comentar uma coisa sobre essa temporada, que é como os caras têm o dom de criar personagens fofinhos e carismáticos. Tortu é um droid que toca música, basicamente uma caixinha de som ambulante, mas que no final do episódio acaba se transformando em um traje mecha incrível que a princesa usa para se tornar uma X-Wing sensacional. É um momento muito anime japonês clássico que faz todo sentido dentro de Visions e foi muito nostálgico de ver. Temos aqui também o Woopas, que é
basicamente um pequeno Grogu peludinho com olhos gigantes e sensitivo à força. E esse episódio é bem simples e direto ao ponto, mostrando o encontro da princesa com o Upas e a batalha deles contra uma série de AT-ATs, culminando na destruição de uma estação imperial que estava minerando coaxio naquele planeta. Para quem se lembra, o coaxio ele é um hipercombustível coreliano, o mesmo usado para os saltos de hiperespaço. Ou seja, é algo extremamente valioso dentro da galáxia de Star Wars e também muito volátil. Caso for manuseado de forma errada, ele pode causar uma grande explosão. E o Império estava explorando esse planeta até o limite para poder extrair tudo, destruindo os vilarejos e a população no processo. E a princesa Curané acaba liderando o ataque final, destruindo tudo e partindo com seu novo amigo Upas para novas aventuras. E o grande destaque aqui para mim é a trilha sonora. As músicas eletrônicas que o Tortu coloca dão um charme especial aqui para esse episódio e deixam um ritmo muito mais divertido. Outro ponto altíssimo é a animação. Depois do visual preto e branco do episódio do Ronin, aqui a gente é jogado num mar de cores vibrantes, texturas e um estilo completamente diferente, mas igualmente marcante. Esse contraste faz com que o começo da temporada seja muito forte. 2 episódios totalmente distintos, mas que se complementam e mostram a versatilidade de Visions em misturar estilos, tons e emoções. O que nos leva ao terceiro episódio, que é intitulado A Nona Jedi, a Criança da Esperança. E ele é uma continuação, obviamente, de A Nona Jedi, que foi um dos melhores episódios da primeira temporada. E como é sugerido no final desse episódio, a história vai continuar. Isso porque no ano que vem a gente já tem confirmada uma série inteira dedicada à Nona Jedi, o que me deixa muito feliz, já que essa é uma das histórias mais fortes e emocionantes dentro de Vision. Pra quem não lembra, a protagonista teve seu pai sequestrado, inclusive a relação dos dois lembra muito o que a gente viu em Rogue One, com a Jyn Erso e o Galen Erso, talvez sendo até uma referência direta. Na primeira temporada, ela vai até um asteroide, onde existem vários Jedi reunidos, mas que no final, spoiler caso você não tenha visto a primeira temporada, eles se revelam como sendo Sith. É um episódio incrível, cheio de tensão, reviravoltas, vale muito a pena reassistir antes de ver esse capítulo. Já aqui, a história mostra ela fugindo dos caçadores de recompensas e se separando do seu grupo. Nesse processo, ela acaba caindo em uma nave gigantesca e conhecendo o Teto, um dos personagens mais carismáticos dessa temporada. Ele é um droide fofíssimo, bem parecido com o BD-1 de Jedi Fallen Order, e é impressionante como os caras conseguem dar tanta expressão e personalidade pra ele. O jeito que ele mexe as sobrancelhas mecânicas, o olhar, tudo contribui para criar uma conexão instantânea com a nossa protagonista. E eu fiquei completamente apaixonado pelo Teto, e claro, muito triste com seu sacrifício no final. Quando ele se entrega para que a protagonista consiga escapar e reencontrar o seu grupo, é uma cena bonita, melancólica e que dá um peso emocional ao episódio. Mesmo sem as grandes reviravoltas da primeira parte, lá na primeira temporada, esse capítulo aqui mantém o nível lá em cima e mostra o crescimento da personagem, a amizade sincera com o Teto e fecha com uma jornada de transformação interna, algo muito comum nas narrativas Jedi, que é aquele momento de amadurecimento e sabedoria que define o caminho do herói. Terminei o episódio e eu já estava ansioso para ver o que vem por aí nessa nova série de Star Wars, já que a Nona Jedi promete demais e deve chegar ao Disney Plus no ano que vem. Bora falar então do quarto episódio, intitulado Os Caçadores de Recompensas, e inaugurando a segunda parte da temporada aqui na nossa análise, onde a gente vai comentar os 3 episódios do meio. Eles não são tão bons quanto o primeiro terço, mas ainda assim são excelentes. O problema dessa temporada, na minha opinião, tá nos últimos 3 episódios, mas a gente já chega lá. Aqui acompanhamos uma dupla formada por uma caçadora de recompensas e seu droid, que tem dupla personalidade. Ele era originalmente um droid enfermeiro, mas ganhou um modo assassino, criando um contraste muito interessante entre a sua faceta angelical, dócil e bonzinha, e a sua outra faceta demoníaca com vários braços, lembrando até um General Grievous infernal. Esse contraste gera ótimos momentos de comédia e também é a chave para que a caçadora consiga vencer o vilão no final do episódio. No meio da missão, eles têm problemas com a sua nave e param em um planeta misterioso. Lá eles conhecem o dono de uma grande empresa e acabam aceitando um trabalho em troca de peças para consertar sua nave. É nesse momento que surgem as primeiras suspeitas de que o dono da empresa parecia estar escravizando seus funcionários. A situação lembra o que vimos em Clone Wars, com o uso de coleiras de choque para manter os escravos na linha, e até vemos Twi'leks, representados por uma garotinha, sendo submetidos à escravidão, lembrando que essa era uma das espécies mais comumente escravizadas na galáxia. Nossa dupla vai atrás dos arruaceiros locais e descobre que o problema é muito maior do que parecia. No fim, eles até conseguem vencer o vilão graças à dupla personalidade do droid, que acaba funcionando como um trunfo
trunfo criativo na história. Outro ponto interessante é um paralelo com The Acolyte, pois é, The Acolyte, só que feito de uma maneira muito melhor. No começo, a caçadora de recompensas tem um problema no olho, resultado de um embate com uma Jedi misteriosa que parecia corrupta. No final, descobrimos que a Jedi, na verdade, a ajudou e ainda deu um conselho que ela usou para derrotar o vilão, ou seja, temos uma pequena subversão no começo, mas que depois era apenas uma ilusão e reforça o que um Jedi deve ser. É um episódio simples, direto e divertido. E vale a gente lembrar, os episódios de Visions geralmente são curtos, tem ali mais ou menos 20 minutos. Então o foco é apresentar conceitos e ideias e rapidamente resolvê-las. Mesmo assim, esse episódio funciona super bem, é gostoso de assistir e mantém um bom nível para esse segundo terço da temporada. Bora falar então do quinto episódio, intitulado O Tesouro de Yuko, onde acompanhamos um pequeno garotinho que perdeu seus pais, chamado Yuko, e seu droide protetor, que é um urso gigante super fofinho com micro-ondas na barriga. Mais um personagem fofo aí pra essa temporada. E essa história me lembrou muito, ou provavelmente foi inspirada, em Masha e o Urso, que é aquela clássica animação infantil. E pra mim, esse foi um dos meus episódios favoritos em termos de animação. Ele tem um estilo muito parecido com animes clássicos, como Digimon e Pokémon. Então foi muito legal e nostálgico ver esse estilo de animação da minha infância sendo aplicado no universo de Star Wars. O que mais me chamou a atenção nesse episódio foi justamente a interpretação de elementos clássicos de Star Wars nesse estilo característico de Pokémon. A gente viu o dragão Crate, vimos Mos Eisley, Tatooine, a cantina, droids, espécies diferentes, enfim, vários elementos muito familiares da saga, mas com uma roupagem totalmente nova e divertida. Em termos visuais, esse sem dúvida foi um ponto alto aí do episódio. Quanto à história, como a série tem episódios curtos, não dá pra ter algo muito complexo. É uma narrativa tranquila, leve e um pouco mais infantil. Os riscos não são tão altos, não tem aquele senso de perigo extremo, mas ainda assim o episódio funciona muito bem, é fofo, divertido e mantém um nível do episódio 4, trazendo variedade e um charme para essa segunda parte da temporada. O que nos leva ao episódio 6, intitulado Os Perdidos. Fechando o segundo terço da temporada, ele é trazido pelo estúdio Kinema Citrus e é uma continuação direta de A Noiva, da primeira temporada, onde acompanhamos uma Jedi chamada F. Esse episódio é um pouquinho mais complexo e cheio de elementos interessantes pra gente comentar. Aqui, a F se junta a um grupo de habitantes de um planeta que tá tentando salvar o seu mundo de uma grande catástrofe. Por baixo da crosta do planeta, há uma grande concentração de um gás muito famoso em Star Wars, a Carbonite. Esse gás tem uma propriedade de congelamento rápido, inclusive caçadores de recompensas a utilizavam para congelar suas presas antes de entregá-las a quem o havia contratado. No episódio, um terremoto e uma erupção faz com que o gás de carbonita comece a vazar pelo planeta, congelando pessoas e cidades. Os habitantes tentam resgatar essas pessoas em suas naves, criando cenas que visualmente lembram Pompeia. Pois é, Pompeia foi uma cidade italiana que foi engolida pela erupção do Vesúvio, que era um vulcão gigantesco. E aqui a gente tem alguns paralelos visuais interessantes, mostrando a devastação e a ação de forma dramática. Mas a parte mais impactante do episódio é o reencontro da F com seu antigo mestre Jedi, que agora é um Sith. O grande desafio dela é como derrotar alguém que ensinou e conhece todos os seus movimentos. Ela não consegue vencer apenas com a força ou com o sabre de luz, então ela precisa usar de sua astúcia e sagacidade. Em um momento crítico, quando não conseguia mais atacar, ela sacrificou um braço e duas pernas, lembrando muito o Anakin e Mustafar, e conseguiu explodir uma cápsula de carbonita, congelando seu mestre. E para quem curte animes clássicos como Cavaleiros do Zodíaco ou Samurai X, esse episódio é um prato cheio. Tem aquele momento clássico em que o herói precisa encontrar uma solução fora da caixa para derrotar o vilão, e é exatamente isso que a F faz. A animação tá impecável, a narrativa é envolvente e a execução visual é fantástica. Assim como na temporada passada, esse episódio se destaca entre os melhores da série e eu adoraria ver mais da F no futuro, assim como aconteceu com a Nona Jedi. Não seria surpresa se personagens tão legais como ela ganhassem suas próprias séries. Os Perdidos é sem dúvida um dos pontos altos dessa temporada. O que nos leva agora ao terceiro terço da temporada, e é aqui que infelizmente eu vou ter que ser um pouquinho mais duro com os episódios. Cara, o primeiro terço pra mim é nota 10 de 10, o segundo terço eu daria 8 de 10, mas nesses últimos 3 episódios eu acho que a série dá uma escorregada bem forte pra mim. O sétimo episódio se chama A Contrabandista. Ele nos apresenta o planeta de Zenarita e conta a história de um reino antigo que acabou sendo tomado pelo Império Galáctico. A família real desaparece e uma recompensa é colocada pela cabeça do príncipe Arnu. A trama acompanha uma contrabandista que precisa extrair o príncipe e sua mentora, que no final acaba se revelando uma Jedi, e em troca a contrabandista receberia créditos para consertar
consertar a sua nave. É uma história super feijão com arroz, algo que já vimos antes e que lembra bastante Uma Nova Esperança, com o príncipe sendo uma mistura de traços de Luke e Leia, enquanto a Mestre Jedi lembra um Obi-Wan, só que numa versão feminina e meio androide. Infelizmente, apesar de ter uma animação muito bonita, a história é muito genérica e não tem muito a dizer. A estética é legal, mas para por aí. O episódio é meio superficial e raso e acaba sendo um potencial desperdiçado. É como se o estúdio não tivesse nada a dizer sobre Star Wars, mas quisesse usar ali a estética. É uma aventura curta, com menos de 20 minutos, cheia de ação, mas não entrega nada de memorável. Chegamos então ao 8º episódio, intitulado A Ave do Paraíso, e eu confesso que esse episódio me dividiu muito. Eu odiei a primeira metade, mas amei o final. Mas então por que eu odiei o começo? Bom, visualmente o episódio é incrível, um dos mais bonitos da temporada, com uma animação 3D bem autoral e diferente de tudo que vimos até agora. Porém, a metade inicial da história é muito mal desenvolvida e muito mal contada. A gente começa acompanhando uma Padawan e seu mestre lutando contra um Sith, e a Sith golpeia os olhos da Padawan, que acaba ficando cega e caindo em um abismo. Depois ela acorda e a narrativa se foca na jornada de autodescobrimento e sobrevivência dela. O problema é que o episódio é dividido em dias, e como ele é curto, cerca de 20 minutos, a gente vê apenas pequenos recortes de cada dia, e tudo que ela faz em 5 dias poderia ter acontecido em um único dia. Então essa divisão de dias acaba quebrando o ritmo da narrativa sem ser justificado. Outra questão, uma coisa mais pessoal, é a dublagem. Eu assisti a série inteira no idioma original, japonês, e a interpretação da Padawan acabou me irritando um pouco. E eu não sei como explicar isso, mas ela gemia muito, era uma coisa muito exagerada. E eu sei que isso é algo típico de anime, mas acabou me tirando um pouco do episódio. Não só pelos gemidos, mas pela sensação de que nada estava acontecendo na primeira metade. E isso é uma coisa que é muito diferente da nossa cultura. Eu entendo que é uma coisa mais cultural do Japão. Beleza, isso é uma questão de gosto, mas eu acho que o que me irritou foi mais a falta de coisas que estavam acontecendo. Ou seja, teve um dia ali que ela só acordou, aí no outro dia ela só fez isso, sabe? Eu acho que isso que me irritou mais do que essa gemida aí geral. Já a segunda metade é sensacional. A Padawan ela enfrenta uma batalha interna que é representada pelo lado sombrio e o lado luminoso que todos temos dentro de nós. E a grande lição é sobre não temer a morte. Para um Jedi, a morte não é o fim, mas uma integração ao ciclo da força. A vida é cíclica. A morte alimenta a natureza, que continua, e o fim não é um ponto final. Mas para os Sith, a filosofia é diferente. A morte é temida, porque eles não entendem esse ciclo. Para eles, a morte é o fim, e por isso que eles têm essa fixação em tentar enganar a morte. Visualmente, essa segunda metade é comunicada de uma forma espetacular, com a Padawan lutando contra uma versão sombria dela mesma. É um aprendizado muito profundo e a história entrega momentos de reflexão e beleza, mesmo em um episódio curto. Então, pra mim, a primeira metade é muito fraca desse episódio, mas A Ave do Paraíso se torna um bom episódio da metade pro fim, sendo aqui o destaque desses últimos 3 capítulos da temporada. E chegamos então no 9º episódio, que eu confesso ter sido o meu menos favorito dessa temporada, intitulado de Sombrio. Cara, infelizmente, eu acho que eles fecharam a série com uma chave de... Mas então, vamos lá, por que eu não curti muito esse episódio? Esse episódio ele não tem diálogo, narração, não tem nada. É uma experiência sensorial, muito subjetiva, que vai para um caminho mais esotérico e visual. Cada pessoa vai interpretar essa história de um jeito. Assistindo, a minha interpretação foi que tudo aquilo que vemos, a energia cinética, os objetos se movendo, é a experiência de um Stormtrooper sendo desintegrado pela explosão da primeira Estrela da Morte no episódio 4. No começo, a gente vê um X-Wing de forma convencional atacando e tal, ele vai até o reator da Estrela da Morte e explode. E aí, a partir disso, desencadeia essa doideira visual. E ao lado, a gente consegue ver que aparece um Stormtrooper com um capacete quebrado, mostrando uma barba loira. A partir daí, o episódio entra em várias visões psicodélicas e loucas, e a gente vê versões duplicadas do Stormtrooper, uma versão vermelha e uma verde. E pra mim, o vermelho significa o lado sombrio e o verde o lado luminoso desse indivíduo, que é destruído, recomposto, esticado e torcido dentro do espaço-tempo contínuo, como se a explosão tivesse criado um buraco negro de energia e gerado toda essa viagem que a gente tá vendo. E talvez essa seja até uma referência ao título, né? Black, preto, sombrio, a falta de luz. A gente até vê um buraco negro em um certo ponto do episódio. Então acho que pode ser algo nesse caminho. Apesar de eu entender o conceito e o que eles tentaram transmitir, esse episódio não me pegou. Achei esteticamente, eu não achei tão interessante e a falta de narrativa convencional me irrita um pouco. É mais no estilo Terrence Malick ali, uma coisa mais
mais sensorial, fragmentos de uma narrativa, mais sensação do que história. Isso é uma questão de gosto. Tem gente que vai amar esse episódio, tem gente que vai odiar. Eu realmente não curti muito. Eu acho que faz sentido colocar esse episódio no final, até porque ter esse tipo de experiência no meio da temporada ia quebrar muito o ritmo, especialmente se depois viesse um episódio mais leve, como o Tesouro de Yuko. Mas pra mim, esse nono episódio foi um pouco David Lynch demais. Lembra até bastante aquele episódio do Twin Peaks, que tem uma explosão de uma bomba atômica ali, e a gente acaba entrando na explosão e tendo visões psicodélicas da partícula e umas coisas muito loucas. Não ficaria surpreso se eles tivessem se inspirado nesse episódio de Twin Peaks. No fim, os últimos 3 episódios, os 7, 8 e 9, eu acho que eles não mantiveram esse nível dos outros 6 primeiros. Mas também não foram desastrosos, eles têm suas qualidades, apenas não me cativaram tanto, acho que vai ser uma questão de gosto. O 7º episódio eu achei meio genérico e superficial, o 8º teve uma primeira metade fraca, mas uma segunda metade excelente, e o 9º foi experimental demais pra mim. De qualquer maneira, essa aqui foi a nossa análise da temporada, e novamente, não foi tão profunda como eu gostaria. Eu adoraria fazer um vídeo pra cada episódio, porque eu amo Visions, é uma das minhas séries favoritas, mas por condições externas, fora do meu controle, aqui eu tô um pouco doente, tá entrando o período de Black Friday, então tem muita coisa que eu preciso resolver aqui nos bastidores. Mas se vocês baterem a meta de 5.000 curtidas e der um resultado legal, bastante gente assistir, compartilhar esse vídeo, eu prometo fazer uma live, aí sim a gente pode falar de Visions por 3 horas, a gente chama convidado e faz uma bagunça aqui, beleza? Fica a missão aí pra vocês. Valeu, Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Cyber com Houston Gomes e Christian Pereira por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.